Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Eu sou o Gesiel Elias e lembrando a você que esse episódio chega a você com a força de Medicom, medicamentos especiais, especializada em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e conheça mais. E tem vantagem exclusiva. Utilize o cupom PODCAST e ganhe 5% de desconto. E também a Cristal Distribuidora, referência nacional há mais de 35 anos em materiais hospitalares e medicamentos. Com 3 centros de distribuição no Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e utilize o cupom PODCAST Saúde, e garanta também 5% de desconto. Depois de apresentar os nossos parceiros, vamos àquilo que realmente interessa, que é a nossa entrevista. Antes de tudo, roda a vinheta. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E hoje, como sempre, um currículo extenso para a gente narrar aqui na entrada do nosso programa. Ela é advogada, com mais de 15 anos de experiência jurídica, especialista em Direito e Família e Sucessões pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, graduada pela Universidade do Rio dos Sinos, a Unicinos, possui sólidos conhecimentos e ampla experiência em direito privado, especialmente nas matérias relacionadas do direito à família. Ela vai explicar isso e muito mais, porque o tema hoje é quando a saúde impacta a família, direitos, decisões e proteção jurídica. Para explicar isso tudo para a gente, temos aqui Bruna Katz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E antes da gente começar o nosso bate-papo, explica quem é a Bruna e o que tu faz, além de dar entrevista aqui pra gente. Bem, quero agradecer primeiro o convite, é uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é tão caro, que é família, vulnerabilidades. Estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir. Então, o currículo traz aí as nossas formações, etc., mas antes disso, eu tenho uma ligação forte familiar com a questão das deficiências, das vulnerabilidades. Eu tenho uma irmã adulta com autismo, uma irmã mais velha. Então, a vida me empurrou, para essa atividade de advocacia ligada à família, ligada também à proteção de vulneráveis, sejam crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos. Então, trabalhei muitos anos no Tribunal de Justiça e hoje, desde 2016, advogo principalmente em causas de família e sucessões e também nessa área de proteção de direitos da pessoa com deficiência, com doenças e com vulnerabilidades. Então, o papo com certeza vai render hoje. A motivação, meio que tu deu um spoiler aí, que tem dentro da família alguém que precisou, que precisa de ti, mas o que mais te motivou a estar dentro dessa área? Também a história, enquanto estudante, e aí fui me encaminhando para a área de família, fiz estágio no Ministério Público junto à família, depois fiz estágio no Judiciário, fiz meu tema de trabalho de conclusão de curso na família e sucessões. Sempre fui apaixonada pelo tema de família e sucessões e não tinha como advogar em outra área que não fosse essa. Em que momento a questão de saúde deixa de ser apenas médica e se torna algo jurídico para uma pessoa ou para uma família? Eu acho que as questões de saúde, a gente vê tanta judicialização, seja no ponto de vista de pensar em famílias que têm pessoas com deficiências, sejam físicas, intelectuais, ou pessoas com doenças graves que necessitam de medicação e tratamento.
acaba se tornando uma questão jurídica, porque nós temos uma legislação no Brasil que protege muito fortemente quem necessita, né, de acesso à saúde, quem tem deficiência. Nós temos um estatuto próprio, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos na Constituição, no direito administrativo, toda uma questão de que há um acesso amplo ao direito à saúde, né? Mas a gente chega lá fora e esbarra com esses direitos não sendo respeitados, né? Então, uma criança que tem uma deficiência, que tem um autismo, síndrome de Down, chega na escola e não... A lei é bonita de ler, ela diz, Sim. Tem que ser incluído, tem que ser matriculado. Ok, matricula a criança, mas como é na prática? Porque na prática a gente não tem uma inclusão. Às vezes a sociedade não está pronta para fazer valer aqueles direitos. E aí acaba virando uma questão jurídica ou até uma questão de um processo judicial, né? Então, seja na judicialização de acesso a medicamentos, seja na judicialização para acesso à saúde como um todo, a tratamento, seja para acesso à educação, e no âmbito da família, daí falando mais especificamente do direito à família, também acontece às vezes de alguém ter uma deficiência, uma necessidade na família, uma criança com uma necessidade diferente e, infelizmente, né, alguém ali dentro não está preparado, às vezes há um divórcio, quem sai de casa, quem não está ali no dia a dia acaba achando que a necessidade não é tanto, então... Enfim, a questão da doença acaba, né, sejam doenças, sejam deficiências, dentro da família acaba sendo, sim, muito alvo de judicialização. O termo deficiência, eu sei que para algumas pessoas pode parecer até invasivo, né, depreciativo, mas ele está certo. Falar em deficiência mental, deficiência física. Isso, esse é o termo correto. O termo correto hoje é pessoa com deficiência. Tá. E ele é o termo juridicamente correto. Que é o PCD, né? Pessoa com deficiência. Porque antes nós falávamos, né, e não muito tempo atrás, e esse termo ele foi cunhado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma legislação de 2015. Relativamente nova, porque uma legislação de 10 anos é uma legislação nova. Antes nós falávamos em deficiente, né? Fulano é deficiente. Ou assim, é portador de deficiência. Nós usávamos esse termo do portar. E portar parece algo que a gente segura, que a gente carrega. E por que hoje a ideia é pessoa com deficiência? O legislador, ele não dá os nomes à toa, né? Porque a gente entende que hoje o foco é a pessoa. A pessoa que tem uma deficiência. E o que é a deficiência? A deficiência, ela nada mais é do que uma limitação de longo prazo, ou seja, algo que acompanha a pessoa na sua vida e que pode ser de ordem mental, intelectual, física, sensorial, sentidos, né, visão, a pessoa que não ouve, que não vê, sempre focado na pessoa. Por isso que a gente cunha e utiliza hoje corretamente o termo pessoa com deficiência. E quando a gente fala aqui de o filho, o irmão, tem alguém responsável. E quando o responsável é o PCD? Quando ele é o adulto. Não, porque eu já conheci pessoas que nem... aqui perto aqui da nossa... Tem um caso de um rapaz que ele precisa do atendimento, mas ele tem filho. Quem dá o suporte para ele, para ajudar essa criança? Porque a criança não tem, mas o pai dele tem. O pai tem, exatamente. O que a legislação nos garante é... atenção à saúde dele, né? Ele tem que ter uma atenção especial à sua saúde, ele tem que ter um direito à previdência diferenciado, ele tem que ter direito, então, a todos os tratamentos de que necessita. Existe uma gama de direitos para pessoas com deficiência, sejam crianças, né? Agora está falando, o dependente, como também para o adulto com deficiência. Em todas as fases da vida tem que haver uma atenção integral aí aos direitos dessa pessoa. E quando são crianças, então, na fase de diagnóstico, de tratamentos iniciais, ainda mais, né? As despesas, esses tratamentos, medicamentos e terapias devem ser incluídas nas pensões? Com certeza. Quando a gente fala em pensão alimentícia, ela leva em conta um binômio, qual seja, né, uma ponderação. As possibilidades de quem paga e as necessidades de quem precisa. Então, as necessidades de uma criança, vamos pensar, né, pensão alimentícia, houve um divórcio, eu me divorciei, eu tenho um filho menor de idade
enfim, o pai dele precisa contribuir. Pai e mãe precisam contribuir na medida dos seus ganhos. Então, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. Se eu tenho uma criança que não tem deficiência, não tem necessidades especiais, não tem uma doença que precise de tratamento, medicamento, essas necessidades são presumidas. Quais são as necessidades de uma criança? Comer, vestir-se, estudar. Então, nós vamos levar em conta essas necessidades junto com as possibilidades de quem paga e a gente vai fazer, né, um balanço, né? A gente vai ter que encontrar aí qual é a pensão que atende às necessidades dessa criança. Se eu tenho uma criança, por exemplo, com uma paralisia cerebral que precisa de medicamento, de alimentação especial, ela precisa de equipamentos, ela precisa de terapias, obviamente que as necessidades dela serão maiores do que uma criança que não precisa, que precisa só de escola, roupa, etc. Então, com certeza, toda a questão de saúde, né, a gente chama alimentando, que é quem recebe essa pensão, a criança ou adolescente, vão ser levadas em consideração no momento da fixação da pensão. E tem piso e teto? Não tem. Não? O que tem é um balanço. Então, assim, esses tempos houve uma discussão, esses tempos até já faz um tempo, da pensão do filho do Neymar, que era assim, não, mas o Neymar já paga 100 e tantos mil de pensão, mas isso é pouco considerando os milhões que o Neymar ganha. Então, se a gente pensar naquele, o pessoal fala em 30%, né, do salário e tal, então assim, pô, mas no caso do Neymar, 30% do salário dele seria muito mais que 100. Tudo bem, mas não é, como eu disse, é um balanço. Não adianta assim, porque ele ganha X, a criança vai ganhar 30% de X, mas ela precisa desses 30% de X. Onde esse dinheiro vai ser aplicado para essa criança? A criança ou adolescente tem sim o direito de viver conforme as condições financeiras dos seus pais, de ambos, né? Então, manter o padrão de vida. Obviamente, alguém, filho de quem ganha muito dinheiro, vai poder ter um padrão de vida elevado, vai fazer um curso de línguas, vai viajar para o exterior, vai cursar uma escola bem mais, né, talvez com mais coisas, vai fazer atividades extracurriculares, mas não existe um limite de valor. O que existe e que todo mundo fala, doutora, a pensão é 30%, né? Não necessariamente. Ela pode ser 30%, ela pode ser 20%, ela pode ser 10%, vai depender da situação concreta. Um pai que tem um único filho, talvez pague 30% para esse filho. Um pai que daqui a pouco tem 4, 5 filhos, um com cada esposa, não vai poder pagar 30% para cada um, porque daí ele fica sem dinheiro. Então, esse limite, ele não existe. Por isso que eu sempre digo assim, o direito de família, ele é um caso concreto. A gente precisa olhar para aquela família. Às vezes os clientes chegam, né, para os advogados assim, não, mas o meu primo está pagando não sei quanto. Sim, mas o teu primo ganha A, o filho dele tem a necessidade B. Não, a gente não consegue igualar. Por isso que eu digo, não é matemático, né? É muito mais de olhar a circunstância ali de cada família, que é sempre única, né? Eu não sei se eu posso te chamar de tu. Claro, tá com toda bom, certeza. Então. É porque eu procuro padronizar, né? Excelentíssima senhora, senhor, aí fica difícil, daqui a pouquinho eu me perco. Então vai tu para todo mundo. Tu. Eu se um acho dia bom. viu o presidente da República, vai ser tu também, tá? Então não interessa. Mas a gente falou aqui do Neymar, um caso específico de um jogador que tem um alto salário há muitos anos e soube gerir sua carreira, ou seja, ele vai se manter nisso há muito tempo. Perfeito. Eu lido com futebol 24 horas por dia, eu trabalho numa rádio que fala só de futebol. Tá. Se tu não escuta, eu te convido a escutar, a Rádio Grenal. Eu sou terrível, eu não sei nada de futebol, Faz mas bem enfim, pra tua saúde. Vou te prestigiar. Faz bem pra tua saúde não gostar de futebol. Mas assim, ó, 98% dos jogadores ganha de 3 a 4 salários mínimos. Isso é a realidade do futebol nacional. De quem não é Neymar. Aí tem aquela pontinha do iceberg que ganha acima de 100 mil. E aí tem os Neymares que são 0,0, que é acima de 1 milhão. Perfeito. Beleza. Dentro disso, tem o período também do jogador, que é, digamos, dos 23 aos 34. Uhum. É um período que ele ainda está muito novo, mas já parou de produzir muito de futebol e vai começar a perder salário. Sim. Esse cálculo para receber o dinheiro do filho é feito nesse período produtivo dele ou não? Isso é feito porque o teu salário hoje é 500 mil, tu tem que pagar em cima dos 500. Não, isso é uma questão importante, assim, dentro do que tu disse. O termo final, né? Até quando paga, né, pro filho? Não é até os 18, pode ser mais do que até os 18, porque o entendimento, assim, hoje majoritário é de que é enquanto estiver estudando. A gente sabe que
Hoje em dia estuda-se até 21, 22, 23 na faculdade, às vezes não se tem, né, autonomia financeira, então Sim. o filho. E com relação a esse pai, então ele vai pagar a pensão enquanto necessário for, né, para esse filho, mas sempre de acordo com a sua condição. E aí por isso que a pensão alimentícia, essa decisão, digamos assim, né, um jogador que tu tens aí, como tu fala, de uma vida útil, tá entre os, falou 15, 16 até 30, né? Não, digamos, para ganhar bem mesmo é dos 24 em diante. Se tu for muito bom, 22. Aí ele vai, assim, se aposentar aos 35, Isso. digamos, né? Até então, ele vai pagar a pensão com base naquela ideia da ponderação do salário dele. Qualquer mudança da condição de vida, e isso a gente vê em jogador de futebol, em qualquer outra profissão, eu ganhava, primeiro, era um alto executivo, perdi meu emprego. Eu pagava, sei lá, 10 salários mínimos para o meu filho, porque eu ganhava 30 salários mínimos. Bom, mas agora eu fui demitido. A gente precisa rever essa pensão. A pensão alimentícia, ela é sempre passível de modificação. A gente diz que é uma decisão que nunca se torna definitiva. Qualquer mudança na condição do pai, de quem paga, ou mudança na condição de quem recebe, vai permitir que a gente reveja essa pensão, por meio de uma ação judicial, provas e tudo mais. Então, respondendo a tua pergunta, se for um jogador que está super em alta, com um contrato milionário, pagando uma pensão altíssima, perdeu aquele contrato, saiu, etc., se aposentou, essa pensão pode sim mudar, reduzir para ficar de acordo com a renda dele. Muito bom, mas o primeiro muito bom do dia. Eles brincam comigo quando eu falo muito bom. Mas eu vou insistir só numa, sabe por quê? Porque acontece várias vezes o jogador ser preso por não pagar a pensão. A gente até está fugindo um pouquinho do tema. Sim. Mas digamos assim, eu tenho um padrão de vida, eu sou a mãe. E aí eu tenho um padrão de vida, meu filho é escola particular de alto custo, roupa. Esse é o padrão de vida dele, ele está acostumado com isso. Do nada o pai dele, sei lá, teve uma lesão gravíssima, perdeu a carreira, tá fora. Perfeito. E aí ele já não vai conseguir manter esse... Por ele estar acostumado a esse padrão de vida, o pai não tem obrigação em manter isso? Não, o pai tem a obrigação de seguir pagando de acordo com as condições dele. Se ele se lesionou, se aposentou, perdeu, aí cabe a ele, tu falaste em prisão, cabe a ele entrar com uma ação que a gente chama de ação de revisão de alimentos. Ele vai ter que dizer para o juiz, olha, juiz, eu pagava XYZ porque eu ganhava uma quantia X. Hoje eu ganho a metade dessa quantia, e se eu ganho a metade dessa quantia, eu não posso mais pagar aquela pensão tão elevada. Então ele tem que entrar com essa ação de revisão. Agora, com relação ao que ele deve do passado, não adianta. Se ele não pagou, vai ser preso mesmo. Tu não revisa para trás, Sim. Tu revisa só para frente, né? Às vezes os clientes dizem, doutora, não é justo, eu não tô ganhando. Sim, mas aquela que tu ficou devendo, tu deveria então ter revisado antes. O que tu deveu, pensão alimentícia, não tem. Ou paga, enfim, tem outras modalidades, tu pode perder bens, penhora, mas existe a possibilidade de cobrar por prisão e é preso mesmo, né? Viu, boleirada? Enquanto estiverem recebendo bem, mantenha o coisinho em dia ali, porque senão acontece aquilo que acontece para a maioria. Quem decide sobre os tratamentos médicos quando os pais não entram em acordo? Perfeito. Quando os pais, eles, em regra, devem decidir conjuntamente questões relacionadas à vida dos filhos. Sejam eles casados ou até separados. Então, decisões médicas, tratamentos, compete a ambos os pais, né? Presume-se que deva haver um diálogo, então, teu com a tua esposa, o que vocês, né? Que tratamento vocês vão dar para o filho, que escola o filho vai estudar, vale para tratamento, vale para tudo. Agora, somos separados, não estamos de acordo. Sempre que houver divergência entre os pais quanto a decisões importantes da vida de um filho, leva-se para o juiz decidir. Aí o juiz vai ouvir um, vai ouvir o outro e vai decidir que tratamento, que escola, qualquer questão relacionada à vida de uma criança ou de um adolescente ou até de uma pessoa que já fez 18, mas não tem capacidade, porque, por exemplo, tem uma deficiência mental e intelectual, que é como se fosse, né, alguém que precisa sempre da assistência dos pais, assim, para o resto da vida. Aí é o governo, digamos que o pai e a mãe não tem familiar para ajudar, é o governo que vai fazer esse auxílio para a pessoa? Se tratar de alguém, né, vulnerável, sem capacidade de renda, nós temos políticas públicas de auxílio, que, de novo, no papel são mais eficazes do que na vida real. Mas sim, temos pensão para pessoas com deficiência, benefícios previdenciários, temos tratamentos de saúde, em tese teria direito a uma moradia assistida, né, tudo isso.
Em quais situações é possível pedir a revisão de alimentos por motivo de saúde? Mais ou menos na linha do que a gente falou, né? Quando tratou do jogador sobre a revisão de alimentos. Então, o pai não pode mais pagar o que pagava. Da mesma forma, vamos pensar que eu tenho um filho, que é uma criança, que tem as necessidades básicas. Ele precisa de escola, alimentação, etc. E esse filho desenvolve algum transtorno já, talvez mais tarde, tem transtornos, tem doenças que podem acontecer mais tarde, né? Ou sofreu um acidente e tal, e teve novas necessidades de saúde. Quando a gente tem, de novo, aquele balanço se perdeu, né? Aquele equilíbrio, porque o pai ganha X, ok, a criança ela tinha gastos de um salário mínimo, mas hoje, com os problemas de saúde, ela passa a ter gastos elevados para 3 salários mínimos. Nós vamos ter um processo, de novo, de revisão daquela pensão, e aí, diferente, né, de quando o pai, eu falo pai, mas pode ser pai e mãe, né, porque mãe também pode pagar a pensão, a gente vai dizer lá para o juiz, olha, juiz, essa criança hoje está com uma questão de saúde, uma doença, uma deficiência, e ela tem necessidades bem mais elevadas, eu preciso que Vossa Excelência olhe para isso e aumente a pensão dessa criança porque está insuficiente. Aí a gente vai ter que olhar se, ok, temos uma necessidade maior e esse pai tem condições de pagar? Tem condições de pagar mais? Aí a gente vai olhar para o caso concreto e o juiz vai decidir. Agora uma pergunta minha. Eu conheço pessoas, PCDs, que trabalham, produzem e ganham muito bem. Sim. Principalmente na área do TI. Eu tenho um amigo meu que trabalha. Eu nunca perguntei para ele e também não vou perguntar. Não sei se ele pode produzir, trabalhar, ter uma vida normal e mesmo assim seguir ganhando essa pensão, ou alguém vai pensar, não, só um pouquinho, tu produz, tu não tem direito à pensão. Isso. Não é só por ter uma deficiência que vai se presumir que essa pessoa é incapacitada para o trabalho ou para a vida. A deficiência ela pode ou não afetar a produtividade da pessoa, a capacidade para trabalhar. Se afetar, né? Então, por exemplo, as deficiências intelectuais costumam afetar mais, né? Se é alguém que não tem condições, né, de ter uma cognição completa, essa pessoa não vai conseguir trabalhar e produzir. Ela sim, talvez dependa do pai e da mãe para o resto da vida. Agora, uma pessoa que tem talvez uma deficiência física, mas é plenamente apta para o seu trabalho, ganha bem, não vai ter direito à pensão dos pais e existem direitos sociais que decorrem da deficiência, mas não auxílios financeiros se a pessoa tiver condições de trabalhar. Hoje a gente tem uma divisão bem clara entre deficiência e capacidade. Antes era assim, essa pessoa tem deficiência é incapaz, nós sofremos uma longa alteração cultural, legislativa, antes as pessoas com deficiência eram afastadas da sociedade, existia, né? Felizmente a sociedade evoluiu e hoje nós temos sim uma possibilidade de integração no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é obrigado a se adaptar a uma pessoa com deficiência. Tem muitas empresas que incentivam, né? Exato, inclusive empresas a partir de um determinado número de empregados, empresas maiores, elas têm obrigação de ter cotas para pessoas com deficiência. Por isso que a gente vai em grandes redes de supermercado, hospitais, etc., e lá sempre vemos pessoas com deficiência trabalhando, porque é um direito social de inserção dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que daí obriga as empresas maiores a contratar uma cota que vai aumentando 5%, 10%, conforme o número de empregados. Então, se essa pessoa trabalha e provê sua renda, não tem por que ela ter auxílio financeiro de terceiros. Agora o próximo é corte. Pode preparar que agora é corte. Tem uma conhecida minha que a avó dela recebe uma... Eu não vou dar nome, pode ficar tranquila que eu não vou dar nome. A avó dela recebe uma pensão do ex-marido, né? Do falecido marido. Falecido. Que era policial, aí tem uma boa pensão para os dias de hoje, uma boa pensão. Aposentadoria. Isso, Era uma aposentadoria, converteu em pensão por morte para ela. Passou para ela. Ou seja, ela sustenta praticamente a família inteira hoje. E eu não sei onde a moça ouviu que, por ela ter um filho com autismo, ela pode herdar a herança da avó. Eu não sei onde está a verdade nisso, se tem verdade nisso, ou ela precisa ser a cuidadora da avó até o final da vida comprovadamente para isso. Sim. Deixa eu ver se eu entendi a família aqui. A avó é que recebe a pensão. Isso.
E aí, quando a avó falecer, em tese, esta pensão vai acabar, Sim. porque era pensão pela morte, né? Em tese, de rigor, o que passa, né? Falece, fica para esposa, para viúva ou para o viúvo, a pensão por morte, seja INSS, seja qualquer uma. E quando tem um filho incapaz, um filho daí, né? Então, se no caso a tua amiga fosse a incapacitada, né? Ela tem uma deficiência que não permite que ela trabalhe, a pensão iria para ela, se comprovado que ela não tem condições de prover. Existem decisões, sim, em situações específicas em que se passa essa pensão para o neto, mas não é algo automático, é algo que dependeria de uma apreciação judicial, ou seja, dever-se-ia provar que esse neto dependia da avó, que era cuidado pela avó, que só dependia desse dinheiro da avó. Se ele tem uma mãe e um pai, em tese, produtivos que podem, né, prover o sustento dele, em tese o dever é do pai e da mãe. Mas, às vezes, nós temos a extensão, mas aí não automática, em processos judiciais, provas, etc. Né? São situações pontuais, não é assim automático como, né, talvez ela pense que seja. Sim. Não precisa dizer mais nada. Como comprovar juridicamente os gastos médicos em ações familiares? Tá. Os gastos médicos em ações familiares a gente vai provar com a necessidade, ou seja, a gente vai ter um laudo médico falando para o juiz, né? Que nem quando a gente busca medicamentos, judicializa medicamentos. Vamos sair um pouco da família só para a gente exemplificar e comparar. Eu preciso de um medicamento, eu não tenho dinheiro para adquirir esse medicamento, eu preciso pedir esse medicamento para o Estado, para a União, para o município. Como é que eu faço? Eu vou trazer um laudo médico que demonstre que eu preciso desse tratamento, que esse tratamento não está disponível e vou mostrar o custo do medicamento, um orçamento e tudo mais. Na família, né, nós vamos ter de novo um laudo médico mostrando que a pessoa tem aquela doença ou deficiência, que ela precisa do medicamento ou que ela precisa do tratamento, e aí o custo desse tratamento ou desse medicamento leva para o processo para dizer, olha, eu tenho a necessidade, está no laudo médico, o custo está nos orçamentos, nas notas fiscais, então eu preciso que isso seja considerado, daí se for um processo de família, no valor da minha pensão. Aí. E como o direito de família atua em casos de saúde mental, dependência química ou incapacidade? Se tu quiser trazer um caso de cada um, que tu possa elucidar pra gente, porque às vezes a gente tá pensando, saúde mental, o que eu posso enquadrar nisso, o que eu não posso? Se tiver um caso específico, não precisa obviamente dar nomes, mas... Perfeito. Contar. Então, aqui a gente estaria falando de pessoas que já completaram a maioridade, têm 18 anos, mas têm incapacidades, né? Foi dito ali, incapacidade civil, né? Na pergunta está com um termo jurídico, vamos deixar isso claro para quem está ouvindo e não é do direito, né? O que é a incapacidade civil? Ela é a falta de discernimento. Eu não consigo estar aqui como eu e tu, conversando, talvez articulando ideias, eu não tenho talvez o discernimento necessário para entender números, para comprar, para vender, para fazer negócios. Essa pessoa pode ter chegado aos 18 anos e ter herdado algo do seu pai ou mãe falecido, pode ter uma pensão, como tu disse ali, um policial, vamos pensar num militar, né? Que todo mundo sabe que as pensões militares são altas. O pai era militar, faleceu. É uma pessoa de 18 anos, completamente alienada mentalmente, vamos usar esse termo, é uma pessoa que não consegue expressar sua vontade, não tem discernimento, não consegue comprar, vender, negociar. E ela tem talvez aí uma pensão de 20, 30 mil reais. Ela não consegue administrar sozinha esse dinheiro, né? Ela não sabe gerir dinheiro, pagar, comprar. Então, como é que o direito protege ela, né? Vamos falar que alguém com autismo ou alguém com paralisia cerebral, enfim. O direito protege ela pela aquela chamada, eu vou usar um termo aqui que é errado, mas que o público vai entender, interdição, né? Acho que tu deve saber o que é aquela pessoa interditada, né? Não tenho nem noção. Então, até tá uma das perguntas aqui, ó. Então, vamos adiante. Diferença entre interdição e tomada de decisão apoiada. Quero aprender contigo. Tá, então a interdição é aquilo assim, eu cheguei aos 18 e pro sistema, aos 18 todo mundo se torna capaz, né? Ó, eu tinha 18, eu não podia tomar decisão sozinha, eu dependia do meu pai e da minha mãe, mas agora eu tenho 18, então o que eu posso? Casar, comprar, vender, negociar, fazer tudo. Dirigir, tudo. Responder criminalmente, né? Tudo isso. Então eu estou com 18 e o sistema presume que eu sou capaz.
Mas, pela minha condição, eu tenho um autismo, eu tenho uma síndrome de Down, eu tenho uma paralisia cerebral, eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu preciso de auxílio na minha vida. Eu preciso que alguém seja nomeado para gerir o meu dinheiro. Eu vou receber essa pensão. Não sei gerir dinheiro. Como é que eu faço? Bom, vai ser nomeado alguém, que aí a lei tem um... Primeiro é o pai, depois a mãe, depois o irmão, pode ser alguém próximo, se não tiver ninguém, pode ser um tio, assim vai. Marido, mulher, para essa pessoa falar por mim, mas não falar num sentido de que eu fico sem vontade, sem nada, mas para gerir os meus interesses, cuidar do meu patrimônio, cuidar da minha saúde, prestar os cuidados que eu preciso, administrar a minha vida. Antigamente, chamava-se interdição. Hoje, de novo, no sistema jurídico atual, a gente dá o nome de curatela. Então, quando ouvir curatela, é a antiga interdição. Curatela? Curatela. E aí vai ter um curador. Então, essa pessoa que é incapaz, ela vai, por meio de um processo judicial, ter nomeado um curador, que é esse gestor do patrimônio dela, dos interesses dela, alguém que vai zelar por ela. E por que a gente não usa a palavra interdição? Porque antigamente a gente falava interdição, mas quando a gente pensa em interdição, vamos pensar eu e tu. Uma rua interditada, ninguém passa. Ninguém passa. Um prédio interditado, ninguém entra. Uma pessoa interditada é quase uma morte civil. É alguém que não existe, é alguém que está interditado em seus direitos. E como hoje a gente tem essa ideia da pessoa com deficiência que tem direitos, que estuda, que trabalha, tu deu o exemplo do teu amigo do TI, tá lá trabalhando. Pô, nós vamos dizer que ele é interditado? Não, ele tá lá produzindo riqueza, tendo as relações dele, casando, tendo filhos, sabe? Então, essa pessoa ela não é interditada. O termo correto, alinhado com o sistema, hoje é curatela. A curatela, ela vale para quem tem uma deficiência mental intelectual, né? E aí entra nessa incapacidade que tu mencionaste na pergunta, ou para, daí acho que tinha ali, né? Drogados, viciados, o que dizia? Pessoas com... dependência química, isso, né? Isso, dependência química e incapacidade. A dependência química pode gerar uma incapacidade, porque às vezes a pessoa abusa tanto do uso de drogas que ela tem efeitos, né, na sua saúde, ou, bom, ela é tão viciada em drogas, e infelizmente isso não é incomum, né? Todos nós conhecemos algum caso, né? Sim. A pessoa chegou num ponto que o uso de drogas fez com que ela, se ela continuar assim, ela representa um risco para ela mesma, para terceiros, e ela não vai ter o básico para sobreviver. Eu tenho, infelizmente, casos no escritório de pessoas que foram submetidas à curatela, que precisaram que outra pessoa gerisse a sua vida, porque chegaram num ponto de drogadição, mesmo sendo pessoas com um salário muito bom, de estar em situação de rua. Sim. Né? Pela droga. Então, o filho vai lá e diz, olha, minha mãe está numa situação de rua pela droga, ela vai morrer ou ser morta, eu preciso ser nomeado para gerir os interesses dela, colocá-la numa clínica até contra a vontade dela, para ela se tratar e que ela não desperdice todo o dinheiro dela usando droga. E a pergunta é leiga, mas quando vê é dúvida de alguém em casa. Não, mas a leiga que que eu gosto. É qualquer vício ou só o vício em drogas. Porque tem o vício em jogo, tem o vício em pornografia, tem o vício em cuidar da vida dos outros, tem vários vícios no mundo aí. A lei fala em ébrios habituais e viciados em tóxicos. Ébrios habituais são as pessoas que têm problema com bebida, que também pode chegar numa situação, né, de não ter mais condições de gerir a vida, ou vício em drogas. O vício em jogos, ele pode levar a pessoa àquela situação que a gente chama que a pessoa é pródiga, né? Que ela gasta mais do que tem por causa do jogo, e aí não consegue também sobrar para sua sobrevivência. Então, isso também pode levar a uma incapacidade. E aí, bom, os outros vícios que tu mencionou, né? Aí um vício em pornografia, vício em etc. Bom, daqui a pouco a pessoa pode acabar saindo das suas faculdades mentais em razão disso. Mas o sistema só intervém quando ela chega num ponto de não conseguir mais gerir a sua própria vida, seja por um vício em drogas ou por situações, né, de doenças mentais. O que são diretivas antecipadas de vontade e qual a importância delas no contexto familiar? Adoro esse tema. Diretivas antecipadas de vontade. Olha só, diretiva antecipada de vontade, o nome parece estranho, mas a gente tem um outro nome para isso que é mais factível para o leigo, que é o testamento vital.
Normalmente a gente faz um testamento para nossa morte, né? Quando eu morrer, para depois da minha morte, eu vou querer deixar esse imóvel aqui para o meu filho, esse outro para minha esposa, etc. O testamento vital, o nome vital diz muito, ele é um testamento para a vida. Eu faço esse testamento não pensando em depois que eu morrer, mas na minha própria vida. Eu faço um testamento para dizer, e se eu me acidentar jogando futebol e bater a minha cabeça e ficar incapacitado e não ter mais condições de decidir sobre a minha vida? Quem eu quero que seja o meu curador? Quem eu quero que cuide dos meus interesses? E se eu estiver dirigindo, ou sou um jogador de futebol, agora lembrei, eu digo que eu não sei de futebol, mas aquela história que caiu o avião daquele time de meninos. Chapecoense. Exato, ou teve também um incêndio lá, né, no Rio de Janeiro, Flamengo, viu? Ninho do Urubu. Eu tenho alguma coisa assim, só não sei os times. Pode comentar com a gente lá na rádio. Já conhece muito mais que muitos dos que acho que sabe lá na rádio. Exato. Eu não perco a oportunidade de dar uma corneta. Então, digamos que essas pessoas, elas sofreram esses acidentes e que eles não foram fatais, mas que elas ficaram incapacitadas a partir deste acidente. Eu estou dando aqui, né, falando de coisas bem drásticas, mas pode ser também um acidente vascular cerebral, um AVC, pode ser alguém que tem uma doença. Comecei com Alzheimer precoce, comecei a esquecer, tive uma demência. Bom, e aí, por exemplo, né, somos nós, pessoas jovens, né, como eu e tu, né, somos jovens, né, nós não pensamos muito nisso, né, mas daqui a pouco, e se isso acontecer? Às vezes as pessoas têm, por exemplo, filhos que seriam legalmente quem poderia cuidar dos seus interesses e não se dão bem com os filhos. Ou os filhos são pessoas que têm aquela tendência, eu só estou interessada no dinheiro do meu pai, não se dá bem, ou é filho de um outro casamento, hoje eu tenho uma outra família. Então a diretiva antecipada ou o testamento vital nada mais é do que um documento em que eu digo, olha, eu sou a Bruna, e se porventura lá na frente eu ficar incapacitada para gerir minha própria vida, eu quero o seguinte, eu quero que o meu marido seja a pessoa que administre os meus bens, eu quero, se eu tiver, outra coisa que as pessoas pensam, eu não quero dar trabalho para o meu filho, para minha filha, ter que ficar lá cuidando de mim, eu tenho dinheiro, eu quero que esse dinheiro aqui que está guardado, ou minha aposentadoria, que é de X, seja destinado, eu quero ir para uma casa especializada, para uma clínica, ser internado e ficar lá com cuidados integrais. Eu quero que o meu dinheiro, eu sou um jogador de futebol, eu ajudo muita gente. E depois, pensa se acontece uma coisa com um jogador do naipe do Neymar, ele tem milhões, imagina a briga para todo mundo que vai querer cuidar dele e cuidar do dinheiro dele. E ele vai dizer assim, não, hoje eu sustento a minha mãe, uma das minhas ex-esposas, o filho, a minha irmã. Eu quero continuar. Eu ganho. Quanto ganha Neymar? Dizem que é 1 bilhão. 1 bilhão. 1.800.000 reais é o salário. Tá. Mas aí tem mais os seus. Vai para perto dos 14, 15 milhões por mês hoje. Então, o contrato dele. Eu tenho 15 milhões por mês. Eu vou deixar minha família se engalfinhar para decidir quem é que me cuida, porque quem me cuida é quem cuida do meu dinheiro? Ou eu vou dizer assim, não, eu quero que quem me cuide seja o fulano, quem decide da minha saúde é o ciclano, quem cuida do meu dinheiro é aqui o meu gestor de investimentos que sempre cuidou, e dentro disso eu quero que o meu gestor de investimentos continue dando 100 mil por mês para minha mãe, para sustentar ela até o fim da vida dela, mais tanto para minha irmã, etc. E eu quero continuar tendo dentro da minha casa uma pessoa que cuide disso, eu quero continuar tendo este imóvel, eu quero ser internado numa clínica classe A. Tudo isso pode ser feito pela diretiva. Estou falando aqui do Neymar, mas todos nós podemos ter uma situação assim. Nós temos vários clientes que aderem a diretivas, principalmente pessoas idosas com patrimônio e que têm muitos filhos e que querem decidir da sua própria vida. Então, eu vou fazer um documento no cartório, um documento simples, dizendo tudo isso. E também dizendo que tratamentos de saúde eu quero me submeter ou não, se eu quero ser ressuscitado, num caso ali de ficar respirando por aparelhos ou não. As diretivas, elas dizem respeito à vida e à saúde. Eu acho que é um instrumento fora aqui do país, nos Estados Unidos, a gente vê às vezes em filme, é muito comum. No Brasil é uma novidade, mas que as pessoas vêm cada vez mais se atentando, porque olha só, hoje todo mundo vive mais, né? A expectativa de vida está muito alta. Só que viver mais significa também que eu estou mais sujeito a doenças, a ficar demente, a ter um Alzheimer, a ter uma... Então, se eu estou vivendo mais e eu quero viver bem, eu quero ter uma previsibilidade de como eu vou viver minha velhice, caso eu tenha um problema e precise de auxílio. Isso não tem nada a ver com holding, né?
Nada a ver com holding. Nada a ver com holding. Não, holding é planejamento financeiro, de colocar bens em empresa, economia de impostos, organização depois para a morte, de já tá todo mundo ali sócio e não precisar talvez de um inventário, passar bens para os filhos. Hoje com a reforma tributária todo mundo está falando em holding, né? Porque pode ser. É algo que também... A gente fez um episódio aqui especial em holding. Eu aprendi 10% do que ele me explicou aqui, que não é de tudo, né? E era advogado ou contador? Advogado. Falando de holding ele é especialista, o Dr. Márcio que esteve aqui, e falou bastante, só que é bem complexo, mas também é algo que... É um assunto rico, né? Para prevenção de quem quer se proteger para frente. Que eu achei meio parecido, mas não tem nada a ver, então. São coisas que, né, ambos dizem respeito a um planejamento, mas são instrumentos diferentes. O testamento vital, ele é mais para a vida, para coisas... saúde, patrimônio da própria pessoa. A holding é pensando em gestão de economias, impostos, talvez empresas familiares, é um pouquinho diferente. Aqui nas perguntas que eu tenho, não tenho o que eu vou te perguntar, então vai mais uma do meu consentimento aqui. Tá. Acho que é Laís Souza o nome da ginasta, que ficou tetraplégica. Pois é. Porque ela fazia aquele salto sobre o cavalo e ela caiu. Eu não sei se foi naquilo que ela se machucou. Mas tem outros exemplos. Michael Schumacher, o maior piloto da história, junto com Ayrton Senna. Exato. Tá há quanto tempo lá, né? A família dá 1% da informação do que é para fazer. Tratamento alternativo, porque nem para tudo tem solução. Agora tem essa polilamina, acho que é o nome da... Sim. Que é para reverter os quadros. Sim, que tá super em alta se falando, né? Sobre essa cientista que criou e tudo mais. Se eu não tenho condição de tomar minha decisão, e eu não fiz esse testamento vital, alguém pode decidir por mim para eu poder participar de algum tratamento alternativo para tentar reverter meu quadro? Sim, com toda certeza. Não fiz o testamento vital, não saberei quem será essa pessoa, e essa pessoa vai ser aquela que a lei determina. Então vai ser ou meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, etc. Existe uma ordem legal de quem pode ser, né? Mas se essa ordem, ela não é assim, não, primeiro é o pai, depois é o marido. Não, é sempre quem for o melhor dentro do contexto para atender os interesses daquela pessoa. Tatiana Coelho, doutora Tatiana Coelho, é a pessoa que descobriu essa vacina aí e está fazendo o tratamento na Laís, né? Exato. A gente está acompanhando esse caso aí 24 horas por dia, porque eu sigo as duas no Instagram aqui, e os avanços. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que tenha mais uma reversão, porque ela já conseguiu fazer com alguns pacientes. Exatamente. Como o planejamento familiar e patrimonial pode ajudar em casos de doenças graves? Perfeito. Quem tem pessoas vulneráveis na família, né, com alguma doença, sabe o quanto isso é uma preocupação, porque, né, e aí eu me incluo, né, tem uma irmã que tem autismo, que é incapaz, que é sujeita à curatela. Quem é que atende os interesses dela? Os pais. Os pais sustentam, etc. E aí, a pergunta de toda pessoa que tem alguém assim na família: e quando não tiver mais aqui? É a grande questão. Quem é que cuida do cuidador, né? O cuidador fica velho, o cuidador que normalmente é a mãe, em primeiro lugar, e o pai. A mãe costuma cuidar mais, né? Tô falando aqui de uma regra, mas não... regra geral, mas não necessariamente. Às vezes, né, alguém dentro da família que é mais talhado, faz mais isso, assume esse papel. Mas quem é que assume o papel quando a pessoa não está mais aqui? E como é que eu faço? Como é que eu garanto que o meu filho vai ficar amparado? Né? Ou meu filho, ou meu irmão, alguém que depende de mim. Então, o planejamento, para quem tem alguém vulnerável dentro da família, alguém com doenças, é muito importante. E como é que a gente faz esse planejamento? Por via de um testamento. A gente pode dizer, olha, eu tenho um filho que tem deficiência, e ele vai ter a herança legal. Imagina que alguém que tem 5 irmãos e aquela pessoa, o pai, tem um imóvel. Então, ele vai ter que fazer um testamento para talvez destinar maior parte desse imóvel para a pessoa que precisa, para o filho que mais necessita. Ele pode, todos nós, né, que temos patrimônio, a gente pode dispor, a gente pode testar, a gente pode deixar para alguém até metade do nosso patrimônio, e aí a outra metade fica dividida entre os herdeiros legais. Eu posso dizer, por exemplo, olha, eu quero que seja paga uma pensão mensal para esse meu filho. Mas da onde?
da herança dele. Eu tenho um imóvel alugado, eu quero que esse aluguel vá para esse meu filho. Eu tenho um imóvel rural que rende arrendamento, eu quero que o valor desse arrendamento vá para o meu filho que é incapaz. Eu tenho uma poupança, uma previdência privada, um seguro, eu coloco esse meu filho que tem deficiência como o que vai receber essa indenização. Eu digo quem eu quero que cuide dele. Eu posso dizer no testamento assim, ó, por exemplo, meu pai, Bruna, eu quero que tu cuide da tua irmã. Para isso eu vou te dar aqui esse dinheiro que tu vai gerir, que tu vai botar, como é que tu vai cuidar, onde é que tu vai botar, eu quero que essa minha filha continue fazendo isso, aquilo, essas terapias. Tudo isso pode ser feito via testamento, via doações, via constituição de renda, que é isso que eu digo, né? De deixar um dinheiro destinado para essa pessoa receber até o fim da vida. Tudo isso é planejamento. Fazer a curatela, porque a curatela essa, né, de dizer que essa pessoa é incapaz juridicamente, porque é uma decisão judicial que reconhece essa pessoa é incapaz, ela passa por uma perícia e tal, então ter essa decisão ajuda que ela consiga uma pensão no INSS por morte do pai, Sim. que ela consiga fazer valer direitos lá na frente. Esse planejamento, ele é imprescindível, porque para morrer basta estar vivo, né? Claro. Vou usar esse termo, e assim, se a gente não faz nada, a gente não morre só de velhice ou de doenças graves, a gente pode morrer por várias razões rapidamente. Se a gente não faz isso, a gente corre o risco de deixar desamparado quem mais precisa da gente, né? Ontem eu tava saindo do boxe aqui, eu treino boxe aqui na Avenida Cavalhado, em Porto Alegre. Sim, ali na esquina. Isso. E aconteceu um acidente na minha frente. E, por sorte, a mulher puxou para o outro lado. Se ela puxa para o meu lado, ela me amassa contra o meu carro. Eu estava entrando no carro. Uhum. Eu fiquei pensando, mas como é rápido para ir embora, né? Muito, é uma fração de segundo, mas literalmente. Não ia dar tempo de eu gritar, só ia dar tempo de eu acordar lá em cima. Olha o que eu tô fazendo aqui, já veio, tive que chamar. E aí, ia ser mais ou menos assim. aí é nesse sentido, não sei se tu tens filhos ou não, Ainda né? não. Ainda não, mas enfim, a gente pensa às vezes em testamento quando a gente tá com uma doença, né? Eu diagnostiquei um câncer, agora eu vou ter que fazer um testamento, ou eu estou ficando idoso. Mas como tu disse, ontem bastava ter sido para um lado. Foi para a esquerda, se tivesse vindo para a direita, eu já não estava aqui fazendo entrevista. Então aí é essa a importância do planejamento dentro de uma família. Tu me fizeste a pergunta de uma família com pessoa com deficiência, mais ainda, porque tem alguém que vai depender de tipo o resto da vida, né? Financeiramente. Mas assim, qualquer família, porque se tu não faz nada e tu falece, a divisão dos teus bens, tudo vai acontecer conforme a lei. E às vezes é um pouco complicado, porque hoje em dia a gente tem muita família reconstituída, né? Alguém que já foi casado uma vez, tem uma ex-mulher, tem um filho do outro casamento, Sim. tem um filho atual, aí a pessoa que ele está casado hoje tem um outro filho também, que veio de outro lugar. Testamento é para todo mundo. Para todo mundo que pretende organizar a sua vida. Testamento é um ato de cuidado. É deixar bem os seus, né? Então, se eu planejo, se acontece uma coisa comigo, as pessoas que dependem de mim estão seguras. E eu fiz hoje com 30. Daqui 20 anos dobrou meu patrimônio, triplicou, eu posso refazer. Modificar o testamento a qualquer tempo, um testamento pode ser modificado por outro. Tem gente que deixei para minha namorada, terminei com a namorada, vou ter que mudar esse testamento, né? Ou deixei para um cara que era muito meu amigo me traiu, né? Enfim, deixei de ser amigo, vou mudar meu testamento. E assim, não é bem comum mudanças de testamento no direito de família. Eu tô te entrevistando aqui por culpa boa de duas pessoas. Um deles é Cenoura Bravanel, que eu sou apaixonado, Silvio Santos. Sou apaixonado por ele, então comecei a estudar comunicação por causa dele. E o outro é o José Antônio Soares, o Jô Soares. Maravilhoso. E o Jô tinha uma situação que ele contou, a única vez que eu vi o Jô chorando, ele não chorou no programa, mas ele embargou a voz para falar, foi o dia que o filho dele morreu. Ele tinha autismo, o Rafael, que ele tinha um programa de rádio no apartamento que ele fazia todos os dias, exatamente às 1h03 da tarde. É aquele horário de autista, né? Que bem certinho. Regradinho. E ele conta no depoimento dele lá que a ex-mulher dele cuidou por 51 anos do guri. É isso. Então, se não tivesse um planejamento, ela estaria desamparada com a morte do filho. É isso. Então, é um exemplo, de vários que tem, né? Mas esse é um que eu lembrei quando você estava falando aí, porque a pessoa precisa se preparar também para isso. Com certeza, exatamente. E a vida de quem cuida é uma vida
de muita dedicação e não tem fim, né? A gente vê mães cansadas, porque Sim. a deficiência é uma criança eterna. Então, ela é uma criança aos 40, aos 50. Criança, eu tô usando no termo de cuidados, né? Cuidado então, de necessitar da pessoa. É muito importante ter um planejamento. Muito importante. E da onde essas mães e pais tiram forças, muitas vezes, né? Isso é louvável, Tem né? que ter uma resiliência, né? Bom. É possível prevenir os conflitos familiares por meio da orientação jurídica antecipada, e agora é hora de tu vender teu peixe, né? Aonde que eu acho isso? Tudo que eu falei agora foi nesse sentido, né? Testamento vital, testamento, planejamento. Com certeza eu sou uma defensora, assim, veemente, e eu digo assim, eu ajudo muito mais os meus clientes fazendo planejamentos, testamentos, doações, organizações, diretivas antecipadas. Eu me sinto ajudando muito mais do que quando eles vão brigar pela herança, né? É muito melhor antecipar, resolver, né? Eu me sinto genuinamente útil quando alguém me procura para fazer a curatela do seu filho e proteger os interesses dele, que vai garantir que quando essa pessoa falecer, automaticamente, muito rapidamente, esse filho já busque a pensão, não fique um mês sem receber a pensão do pai, que se eu não tivesse uma curatela eu não conseguiria. Então eu digo assim, organização patrimonial, organização sucessória é prevenir muitos conflitos. Ninguém gosta de falar em morte, esse é um fato. Sim, tem uma eu trabalhei pesquisa, com seguro de vida. Ninguém quer, né? Ninguém quer falar. Pra que eu quero seguro? Eu tô vivo, né? Eu vendia Prudential, né? Daí para falar eu não falava, doutora, quando a senhora faltar, não é quando a senhora morrer. Exato. Faltar. Foi feita uma pesquisa no Brasil que foi encomendada lá pelos, sei lá, Associação dos Atos Funerários. E aí foi dito assim, as pessoas, elas têm pavor de falar sobre morte, elas não querem pensar nisso. Sim. E o pensamento da maioria é assim, não, eu não, que depois vocês que se virem quando não estiver mais aqui, né? Problema de vocês. Problema de vocês. E aí a pesquisa chega no ponto de dizer que um percentual lá acha que falar em morte puxa a morte. Entendeu? Sim. Como se assim, se eu não falar, eu sou imorrível. É só não falar, então. É só não falar que tá resolvido. Falar é muito importante, às vezes é doloroso, sim. Já aconteceu no escritório, a minha sócia, a gente ria, porque chegou uma família, vamos fazer um planejamento, não, meu pai, minha mãe, nós estamos fazendo não sei onde, veio a irmã. E nós, não, quando eu vou fazer um atendimento de divórcio, eu sei que eu preciso ter o lencinho, porque a pessoa vai chorar, porque, enfim, família que terminou. Mas quando vem uma família inteira junta, irmãos, pais, e vamos planejar, tudo bem, não deu 5 minutos, estava todo mundo chorando na mesa. Por quê? Porque é delicado falar sobre isso. É delicado falar que um irmão ajudou mais que o outro, contribuiu, que é aquele que cuida da fazenda, e que o pai quer dar mais para ele do que para os outros filhos, falar na frente dos outros filhos, que ele quer priorizar um filho em detrimento dos outros, né? Com mais dinheiro, com mais bens. É ruim, ninguém gosta. Mas fazer isso, às vezes, evita uma briga muito maior no futuro, e mais que isso, né? Evita também que o patrimônio se esvaia, porque uma briga judicial... Sim. Ela demanda assim, ó, é advogado, é custas, é perícia, isso o dinheiro vai, o patrimônio que aquela pessoa construiu com tanto afinco, ela não vai mais estar aqui para ver, mas às vezes ela fez para garantir que todo mundo ficasse bem, ninguém fica bem, dá uma grande briga e parte do patrimônio é usado para pagar isso. Lá na minha cidade tinha um caminhão, um Fiat antigo, de uma família que eu conheço lá, que o vovô, na época, disse, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse caminhão que tem há anos aí, que é uma das poucas coisas que eu vou deixar para vocês que vocês não vão conseguir se desfazer depois. Vamos vender e vamos repartir o dinheiro agora entre vocês, hein? Não, porque você vai valorizar depois. Traduzindo, o caminhão tá lá na garagem até hoje, não consegue mais vender, porque o vovô não conseguiu fazer nenhum tipo de transferência, tá trancado em inventário. Meu Deus do céu. É isso, não termina nunca, as pessoas não terem acesso. Virou motivo de briga e outra, não pode nem usar a garagem, porque o caminhão tá trancando a garagem lá dentro. Já pensou? Não tem o que fazer. Mas aí alguém teve consciência em vida, mas os outros não aceitaram. Então, às vezes vai doer passar por esse problema, entre aspas, lá contigo, ou com quem seja, para resolver, mas está resolvido. Importante é resolver, né? É isso. Como a atuação conjunta entre advogados, médicos e psicólogos pode beneficiar a família? Existe um ecossistema que te ajuda? Existe. Ou é só advocacia mesmo? Não, existe. Eu acho que nessa hora todo mundo trabalha junto mesmo, né? Quando, por exemplo, uma família recebe um diagnóstico de autismo, ela chega totalmente perdida primeiro na médica que fez esse diagnóstico, depois talvez na psicóloga ou na terapeuta ocupacional que ela vai fazer a terapia,
E por fim em mim, né? Doutora, eu tive um diagnóstico de autismo do meu filho. Quais são os direitos do meu filho, né? O que eu posso exigir? O que eu posso buscar para ele? Qual é o melhor caminho? E a gente trabalha, quem trabalha aí nessa, eu digo que é um movimento social, né? Algo que quem está inserido, normalmente está inserido, quem tem alguma proximidade com isso, e a gente trabalha junto mesmo. Acho que é imprescindível esse trabalho conjunto. O teu público, quem é, doutora? Quem pode procurar teu serviço? Quando que eu procuro teu serviço? Quem pode... Digamos que eu recebi um diagnóstico, eu não tenho diagnóstico, eu quero entender mais sobre isso. Isso. Quem pode te procurar para entender um pouco mais sobre o teu trabalho? Quem me procura, né, e pode me procurar, para quem eu me sinto útil, são familiares de pessoas com deficiência, com autismo, com as mais diversas pessoas com doenças graves, né? Eu cheguei aqui por intermédio de alguém para quem eu fiz uma ação judicial porque precisava de um medicamento específico e esse medicamento não era fornecido porque é um medicamento de alto custo, né? E aí nós precisamos de uma ação. Então, dentro das nossas atuações, a gente atua dentro da saúde, de tratamentos, de medicamentos e também em todas as demandas envolvendo família e sucessões. Estou aí, tenho um filho, seja uma criança que tem ou não deficiência, preciso buscar uma pensão, preciso buscar um direito para ele, preciso me divorciar, preciso fazer um inventário, um testamento. Todo mundo aí, todos esses serviços estão contemplados no nosso escritório. A gente tem lá um slogan no nosso escritório que nos representa muito, que é família, saúde e patrimônio. A gente acha que isso tudo anda junto. Família, saúde, porque a saúde pode ter hoje, pode não ter amanhã, já pode ser alguém que tem, até no envelhecimento, e patrimônio, porque cuidar do patrimônio é cuidar, né, da sua família também, né? E outra coisa, pode ser o caminho inverso também, né? Eu posso não ter saúde hoje e pensar que de repente vai terminar tudo e ter amanhã. Me recuperar e daqui a pouquinho eu não me programei para nada. Exato! Pô, tem mais uma vida para viver e não tô pronto. Eu achei que eu ia embora. É isso. Então, todo esse planejamento... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Deixa eu te mostrar aqui no meu celular. Deixa eu ver. Isso aqui é o meu laudo de ontem, do meu CID. Qual é o teu CID? TDAH. TDAH impulsivo. Impulsivo? Tá aqui. É isso aí. E aí, claro, eu sou um cara trabalhado, né? Sim, trabalhado quer dizer terapeutizado. Exatamente. Eu então, também, graças a Deus. Fiz treinamento de desenvolvimento pessoal, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Enneagrama, tudo isso para me conhecer. Como é que é o temperamento colérico, tudo isso eu fiz para me entender. Para lidar, né, com os teus sentimentos. O TDAH, até anotei aqui, o TDAH é considerado PCD, não? Não é considerado deficiência. Ufa. Não é. Mas, principalmente em crianças, o TDAH tem um impacto, às vezes, no aprendizado. Uma criança com TDAH pode precisar, por exemplo, de algo diferenciado na escola. Que na escola, eu sei que tu é mais jovem do que eu, mas na nossa época, eu tenho certeza que tinha um monte de gente que tinha TDAH e era visto como inadequado, era expulso da escola. Eu tenho uma amiga que eu e a minha sócia, a gente brinca, que ela era na escola, assim, aquela não aprendia, não sei o que, foi expulsa. E hoje ela é a mais bem-sucedida de todas. Porque ela tinha um TDAH ali que não era diagnosticado, na nossa época não se diagnosticava, etc. Então, essa criança ou essa pessoa que tem TDAH, hoje ela não chega a ter direitos iguais à pessoa com deficiência, mas ela pode ter sim um apoio diferenciado em razão dessa... Todas as neuroatipicidades, o autismo é uma neuroatipicidade, o TDAH pode ser considerado, que são aquelas pessoas que têm um pensamento um pouco fora da caixa, fora do comum, né? Elas têm, às vezes, altas habilidades, tem muito autista com alta habilidade, aquela inteligência fora um hiperfoco, né? Mas que fica devendo numa outra parte, talvez social, de comunicação. Então, tem que se garantir que essa pessoa consiga ser integrada e viver uma das coisas que... Agora eu vou fazer uma sessão de terapia com a doutora aqui. Mas uma das coisas que eu diagnostiquei, conversando com o psicólogo, com o psiquiatra, com tudo, tu tá falando e eu não deixo terminar de falar. Eu sou igual. E aí... Ansiedade. Hoje eu sou tranquilo, hoje eu deixo tu terminar a tua frase, só que anteriormente, na minha vida, eu não deixava, eu falo um pouco alto. Sim. Aí tu imagina, tu tá terminando a tua frase, tá, e aí eu já dou eu te assusto. E aí isso foi construído ao longo do tempo, e ontem o médico me entregou, ontem à tarde eu recebi. Tu nunca tinha tido esse diagnóstico? Não. E é bom, né? Mas há muito tempo eu trato isso.
eu sempre falo assim que ter o diagnóstico é um alento, porque tu pensa assim, mas sentia meio inadequado, eu cortava as pessoas e pensei, existe uma razão. Sim. Bom, que bom, então eu vou olhar para isso e eu vou ver o que eu faço com isso, como é que eu melhoro, como é que eu me desenvolvo, se eu vou tomar alguma medicação, ou se eu vou fazer um tratamento psicológico, ou se eu vou buscar, como tu disse, né, autodesenvolvimento para poder lidar com isso. Eu acho que é libertador, na verdade. Ele me parabenizou por eu estar na busca da melhora. É isso. Porque isso, às vezes, tem gente que passa a vida e não se enxerga, acha que o problema está no outro, porque é mais fácil, né? E fica pesado para ela e para o outro. Porque essa pessoa não me entende, porque não sei o quê. Às vezes até ofende a outra pessoa, ser boca aberta, mas é assim, porque a pessoa não conseguiu se olhar, né? A síndrome de Édipo, aquele livro. Agora, para a gente encaminhar a nossa conversa aqui, que eu adorei mais uma vez, que conselho tu daria para as famílias que estão passando por um momento delicado envolvendo a saúde? Antes da tua mensagem final, eu quero que tu deixe uma frase. Uma frase? Vai pensando aí. Meu Deus, agora eu já fiquei até nervosa em pensar em frase, não sou muito boa de frase pronta, mas vamos lá. Eu acho que o conselho para famílias, né, que estão diante de uma situação de saúde, de diagnóstico, seja na infância ou até numa vida mais adulta, né, na vida idosa, busquem auxílio, busquem orientação jurídica, como tu ontem foi buscar o teu diagnóstico, né? A verdade... Procurar se conhecer também. É isso, ir atrás disso. Planejar-se é evitar problemas e é dar tranquilidade para todo mundo. Então, já vou deixar a frase, planejar é libertador. Eu acho que é isso, assim, planejar é ter controle sobre possíveis problemas, é evitar perdas patrimoniais, planejar é cuidar dos seus. Eu acho que é por aí. Então, quanto mais... E eu admiro iniciativas como essa aqui de vocês, porque aqui o que a gente está fazendo é levando conhecimento para as pessoas, né? Sim. O conhecimento é o que nos dá armas para a gente exigir um direito lá fora, para a gente melhorar, para a gente exigir que a sociedade melhore. Quando eu estou dizendo ali para uma escola, tu tem que aceitar o meu filho com deficiência, eu não estou querendo penalizar ninguém, eu estou querendo que a sociedade se prepare para lidar com as diferenças do TDAH, do autismo e todas as outras. Então eu acho que conhecimento liberta, é poderoso, e buscar conhecimento, orientação de todas as áreas, né, para poder planejar um futuro tranquilo para todo mundo, é algo que acalenta muito aí quem precisa e as famílias como um todo. Planejar é cuidar dos seus. Essa foi a frase que a doutora Bruna Katz deixou para a gente, além de todo o conhecimento que ela trouxe para a gente aqui hoje. Quero te parabenizar e deixar contigo um presente aqui do nosso podcast para que tu possa voltar, tomar teu café, tua água, teu chá, o que tu quiser tomar aí dentro. E muito obrigado pelo teu conhecimento, muito obrigado pelo agregamento que tu trouxe ao nosso programa, porque, olha, trouxe muito conhecimento, muita riqueza de conteúdo aqui, até coisas que não estavam na pauta, ela se propôs a responder e me fez lembrar aí do Jô Soares. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda, espero que tenha gostado do papo. Adorei. E deixa tuas redes sociais aí pra gente poder divulgar. Tá bem, a minha rede social é o meu nome, Bruna Katz. Que é K-A-T-Z. K-A-T-Z, isso aí. Bruna Katz aí no Instagram. Tem conteúdo no YouTube também, que eu vasculhei a vida dele ontem de noite. Fez o tema de casa. Isso, tem conteúdo no YouTube também. Querem aprender um pouco mais como proteger a sua família, a tua própria vida? Segue essa pessoa maravilhosa aqui. Você que nos acompanhou até agora, compartilhe o vídeo, curta o conteúdo, se inscreva no nosso canal, siga o nosso perfil lá do Instagram. Afinal, o conhecimento, a informação é sempre o melhor remédio. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!